Quando ela apanhou o seu noivo, um chefe da máfia, na cama com a sua prima poucas horas antes do casamento, ele sorriu e disse: "Veste-te. O casamento vai acontecer na mesma. Tu és minha." Naquele momento, ela percebeu que ele não fazia ideia com quem estava a lidar, porque ela não iria cancelar o casamento. Ela apenas iria mudar o noivo. A porta do quarto se abriu com um clique suave que pareceu ecoar pela luxuosa vila como um tiro. Helena Marcelli ficou paralisada na porta, os dedos ainda agarrados à maçaneta, observando uma cena que deveria tê-la destruído, mas que, em vez disso, despertou algo que ela não sentia há 3 anos. Clareza. O seu noivo, Dante Valéry, sentou-se lentamente entre os lençóis de seda emaranhados, completamente nu e totalmente indiferente. Ao lado dele, igualmente despida e com um sorriso satisfeito, estava Isabela, prima de Helena. A mesma Isabela que ajudara Helena a escolher o seu vestido de noiva apenas 2 semanas antes, que rira e fizera brindes sobre a lealdade familiar no jantar de ensaio na noite anterior. A luz do sol da manhã que entrava pelas janelas do chão ao teto projetava tudo em relevo nítido. As garrafas de champanhe espalhadas pelo chão de mármore. O smoking de Dante, que ele deveria usar em exatamente 4 horas, amarrotado ao lado da cama. O vestido de dama de honra de Isabela, pendurado numa poltrona como uma fantasia descartada. A mente de Helena registrou esses detalhes com estranha precisão, como se estivesse a documentar provas em vez de testemunhar a implosão de sua vida, o que ela perceberia mais tarde ser exatamente o que estava a fazer. Dante pegou o relógio na mesinha de cabeceira, verificando as horas com a eficiência casual de um homem acostumado a gerenciar várias operações simultaneamente. Quando finalmente olhou para Helena, os seus olhos escuros não demonstravam culpa, nem desculpas, apenas a avaliação fria de alguém calculando o seu próximo passo. "Estás adiantada", disse ele, a sua voz carregando aquele tom familiar de controle que moldara todas as conversas que eles tivessem tido nos últimos 3 anos. "Eu não esperava-te antes do meio-dia." Isabela puxou o lençol para se cobrir, mas o estrago já estava feito. Ela nem sequer teve a decência de parecer envergonhada. Em vez disso, observou Helena com diversão mal disfarçada, esperando para ver se a mulher que Dante havia moldado para a obediência perfeita finalmente iria quebrar. Helena ouviu-se falar, embora sua voz soasse distante, quase desligada. "Eu queria surpreender-te, trazer-te o pequeno almoço antes da cerimônia." Ela apontou vagamente para a bandeja de prata que colocara na mesa do corredor, com café expresso e doces da padaria favorita de Dante. O gesto de uma noiva dedicada. A última atuação de um papel que ela estava prestes a abandonar. Dante levantou-se da cama sem se preocupar em cobrir-se, caminhando em direção a ela com a confiança predatória que antes fazia o coração dela acelerar e agora lhe dava arrepios. Ele parou perto o suficiente para que ela pudesse sentir o perfume de Isabela nele. "Helena", disse ele, mudando o tom para a modulação cuidadosa que usava quando precisava de soar razoável em vez de ameaçador. "Isto não significa nada. Compreendes isso, certo? É apenas físico. És tu com quem vou casar. És minha." Lá estava, a palavra que ele usava para definir a relação deles desde o início. Minha, não sua parceira, não sua igual, sua posse. "O casamento é daqui a 4 horas", continuou Dante, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Helena forçou-se a não recuar. 250 convidados, a tua família, as famílias que vieram de Sicília. Tudo está organizado. Então é isto que vai acontecer. Vais voltar para a tua suíte, arrumar o cabelo e maquilhar-te e caminhar até o altar como planejamos. Ele se inclinou para mais perto, sua respiração quente contra a orelha dela, sua voz baixando para o tom que usava quando dava ultimatos. "Porque se não fizeres isso, se me envergonhares na frente de todos que convidei, haverá consequências para ti, para os teus pais, para o teu querido irmãozinho que está terminando a faculdade de medicina em Boston. Todos aqueles de quem gostas vão saber o que acontece quando alguém me desrespeita." Atrás dele, Isabela já se estava a vestir, claramente confiante de que este drama se resolveria como os dramas de Dante sempre se resolviam, com obediência, com submissão, com Helena a fazer exatamente o que lhe era mandado. Mas enquanto Helena ali estava, rodeada pelos destroços da ilusão em que vivia,
algo inesperado aconteceu. O pânico que ela esperava sentir nunca chegou. E as lágrimas que deveriam estar a escorrer pelo seu rosto permaneceram congeladas em algum lugar por trás de sua compostura cuidadosa. Em vez disso, uma memória veio à tona. Uma conversa de 6 meses atrás com um homem de olhos gentis que lhe deu seu cartão e disse: "Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me ligue." Julian Hawthorne, o fornecedor bilionário que ela contratou para cuidar deste casamento. O homem que de alguma forma tinha percebido a sua máscara cuidadosamente construída durante as reuniões de planeamento. O homem que tinha partilhado a sua própria história de perda e lhe tinha dito: "Ninguém deve viver numa jaula, por mais dourada que pareça." O homem que, ao longo de semanas de conversas cuidadosas e confiança gradualmente crescente, a tinha lá ajudado a construir um plano de fuga que ela mal acreditava ter coragem de usar até aquele momento. Helena sentiu algo mudar dentro dela, como placas tectônicas finalmente se movendo após anos de pressão. Ela olhou para Dante, realmente olhou para ele e o viu claramente, talvez pela primeira vez. Não o homem poderoso que a conquistou quando ela tinha 23 anos e era ingênua. Não a figura romântica e perigosa que ela tentava se convencer de que amava. Apenas um criminoso controlador que acreditava que ela não tinha opções nem personalidade. Ele estava errado em ambos os pontos. Helena deu um passo para trás, fora do alcance dele. Quando falou, a sua voz estava firme, calma, quase agradável. "Tens razão sobre uma coisa, Dante. O casamento ainda vai acontecer. Todos aqueles convidados, todo aquele planeamento, as flores, o bolo de 12 andares, a orquestra, o local em que gastaste 4 milhões de dólares. Ela viu a confusão passar pelo rosto dele, enquanto ele tentava entender por que ela não estava a chorar ou a implorar. Mas houve uma mudança no programa. Helena continuou, tirando o telemóvel do bolso. "Tu não serás o noivo." A expressão de Dante escureceu. A sua mão esticou-se para agarrar o pulso dela. "Helena, não me testes agora. Estou a ser paciente porque é o dia do nosso casamento. Mas larga-me." A voz dela cortou a ameaça dele com uma firmeza inesperada. Agora, algo no tom dela fez com que ele a soltasse. Talvez fosse surpresa, talvez fosse a súbita percepção de que a mulher que ele pensava ter subjugado o estava a olhar como se fosse um estranho. Helena virou-se e caminhou em direção à porta, já a marcar um número no telemóvel. "Onde diabos pensas que vais?" exigiu Dante, com a paciência a esgotar-se. "Helena, volta aqui." Ela parou na porta, olhando para ele uma última vez, para o homem que controlava o que ela vestia, com quem ela se encontrava, como ela passava cada hora do seu dia, o homem que lentamente a isolou dos amigos e das ambições. Tudo isso, enquanto dizia que era porque a amava muito. "Vou preparar-me para o meu casamento", disse ela simplesmente. "Sugiro que faça o mesmo. Tenho a certeza de que há alguém nesta cidade desesperado o suficiente para casar contigo. Mas não serei eu." Ela entrou no corredor, fechou a porta atrás de si e discou o número que esperava nunca precisar usar. Julian Hawthorne atendeu ao segundo toque. "Helena, está na hora", sussurrou ela, com a mão a tremer agora que estava sozinha e a adrenalina começava a bater. "Estás pronta?" Não houve hesitação na resposta dele. "Estou pronto desde o dia em que te conheci. Diz-me onde estás. Vou buscar-te." "Não", disse Helena, a sua voz ganhando força a cada palavra. "Encontra-me no local. A cerimônia começa às 16 horas. E Julian, traz o teu smoking. Estás prestes a tornar-te noivo." O silêncio do outro lado da linha durou apenas um segundo antes de ela ouvir o sorriso na voz dele. "Helena Marcelli, estás a pedir-me em casamento?" "Estou a pedir-te para me ajudares a tornar-me Helena Hawthorne", respondeu ela, "e para me ajudares a derrotar um monstro." "Então vamos casar", disse Julian, "e vamos destruir o mundo dele." Helena terminou a chamada e ficou parada no corredor vazio, com o vestido de noiva pendurado na sua suíte a 3 portas de distância. 250 convidados prestes a testemunhar algo que nunca esqueceriam. E 4 horas até ela caminhar pelo corredor em direção à liberdade, em vez do aprisionamento. Atrás da porta, ela podia ouvir Dante a gritar, provavelmente com Isabela para que ela saísse, provavelmente a chamar os seus homens para localizar Helena. Mas pela primeira vez em 3 anos,
A raiva dele não a assustava, porque Dante Valeri tinha cometido um erro crítico de cálculo. Ele presumiu que 3 anos de controlo tinham enfraquecido Helena. Ele estava prestes a descobrir que ela tinha passado cada um desses dias a ficar mais forte. E hoje, na frente de todos que tinham vindo para vê-la se render a ele, ela iria escolher a si mesma. Se acredita que ninguém deve ser controlado ou possuído por outra pessoa, clique no botão inscrever-se, agora mesmo. Comente a liberdade se é contra manipuladores como Dante. E curta este vídeo se acha que Helena merece a sua vingança. Apenas os agressores e seus facilitadores não se envolverão. Não seja um deles. 6 meses antes, Helena entrou na sede do Hawthorne Culinary Group, esperando uma reunião padrão com fornecedores. Em vez disso, o que ela encontrou foi o início da sua fuga. Julian Hawthorne levantou-se da sua secretária quando ela entrou, e ela percebeu imediatamente como ele era diferente dos homens do mundo de Dante. Sem apertos de mão agressivos, sem avaliações calculistas, apenas um sorriso caloroso e uma cadeira oferecida. Senhora Marceli, seja bem-vinda. Sei que estamos a criar algo especial para o seu casamento. Passaram 1 hora a discutir opções de menu, e Helena desempenhou o seu papel na perfeição. A noiva entusiasmada, a mulher que corava ao falar do seu noivo. Mas Julian observava-a com mais atenção do que ela imaginava. Perdoe-me por perguntar, disse ele no final da reunião, num tom gentil. Mas o seu noivo permite que tome essas decisões sozinha? Muitos dos meus clientes preferem que ambos os parceiros estejam presentes nas degustações. A pergunta tinha sido simples, mas algo na forma como ele a fez, a preocupação cuidadosa nos seus olhos, fez com que a fachada cuidadosamente construída por Helena se rachasse ligeiramente. O Dante confia no meu julgamento nessas coisas. Ele está muito ocupado com os seus interesses comerciais. Julian acenou lentamente com a cabeça, depois escreveu algo no verso do seu cartão de visita antes de o deslizar pela mesa. Claro. Bem, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa além dos serviços de catering, não hesite em ligar. Este é o meu número de telemóvel pessoal. Ela deveria ter deitado o cartão fora. Em vez disso, guardou-o na carteira, onde Dante nunca iria procurar. Na segunda reunião, 2 semanas depois, Julian mencionou que o seu menu de degustação incluía harmonizações de vinhos. A menos que o Sr. Valeri prefira controlar essas decisões, a palavra controlar pairou no ar entre eles, carregada de significado. Helena olhou para ele, com o coração a bater forte. Como é que tu, minha irmã, disse Julian baixinho, pousando a caneta. O nome dela era Sophie. Ela estava noiva de um homem que parecia charmoso no início. No final, ela não conseguia escolher as próprias roupas sem a aprovação dele. Ela tentou deixá-lo 3 vezes. A voz dele falhou ligeiramente. Na 4ª vez, ela não sobreviveu à tentativa. A verdade saiu da boca de Helena. Depois sussurrou confissões durante o que deveria ter sido uma discussão sobre aperitivos e centros de mesa. Os dispositivos de rastreamento que Dante instalou no seu telemóvel e carro. A maneira como ele a isolou dos velhos amigos. As ameaças disfarçadas de preocupação. O medo crescente de que, se ela tentasse ir embora, desapareceria como outras mulheres que cruzaram o caminho da família Valeri. Julian ouviu tudo, sem julgar, apenas cada vez mais determinado. Tenho recursos, disse ele finalmente. Investigadores privados, advogados especializados em ajudar pessoas a desaparecer. Se quiser sair, posso ajudá-la a desaparecer em algum lugar onde ele nunca a encontrará. Mas Helena surpreendeu os dois com a sua resposta. Não quero desaparecer. Quero que ele pague pelo que fez, não apenas a mim, mas a todas as pessoas que magoou. Foi então que Julian lhe contou sobre o seu chefe de segurança, um ex-agente do FBI, sobre o seu advogado que ajudara a processar casos de crime organizado, sobre a rede de profissionais que esperavam há anos por alguém corajoso o suficiente para reunir provas contra a família Valeri. Nos 4 meses seguintes, Helena tornou-se alguém que ela não reconhecia, alguém corajosa, alguém estratégica. Ela fotografou documentos que Dante deixara descuidadamente no seu escritório. Gravou conversas usando o dispositivo que a equipe de Julian tinha escondido no seu anel de noivado. Memorizou números de contas e locais de reuniões, construindo um caso que poderia finalmente derrubar Dante. Há um problema, disse Julian durante a sua última reunião de planeamento, há 3 semanas. No momento em que o deixares, ele virá atrás de ti. O seu orgulho não permitirá outra coisa.
Precisas de proteção legal. Proteção imediata. Foi então que ele a pediu em casamento. Não com flores ou romance, mas com honestidade. Casa comigo. Isso dá-te privilégios conjugais, torna mais difícil intimidar-te legalmente e envia a mensagem de que não estás sozinha. Não precisa ser real se não quiseres. É apenas uma armadura. Elialanena olhou para aquele homem que arriscou tudo para ajudar uma estranha, que transformou a sua dor numa missão para salvar outras pessoas, e percebeu que, em algum momento entre degustações de menus e coleta de provas, os seus sentimentos se tornaram complicados. E se eu quisesse que fosse real? Ela perguntou baixinho. Julian sorriu com a mesma expressão gentil do primeiro encontro. Então descobriremos isso juntos, depois de derrubá-lo. Agora, de pé na casa de banho da vila com o telemóvel encostado ao ouvido, Helena ouviu a voz de Julian do outro lado da linha. Estou pronto desde o dia em que te conheci. Ela fechou os olhos, estabilizando a respiração. Então vamos casar e vamos destruir o mundo dele. A propriedade Belvadier nunca tinha parecido tão bonita. Rosas brancas caíam em cascata de todas as superfícies. Candelabros de cristal refletiam a luz da tarde e 250 convidados ocupavam as cadeiras douradas. As suas roupas de grife e joias caras refletiam o tipo de riqueza que circulava nos círculos de Dante Valéry. Eles tinham vindo esperando um espetáculo, uma demonstração de poder. Estavam prestes a ter um, mas não do tipo que esperavam. Helena estava na suíte nupcial, observando pela janela, enquanto sedãs pretos e limusines deixavam os convidados na entrada. As suas mãos estavam firmes enquanto ajeitava o véu. A maquilhadora tinha feito um excelente trabalho ao cobrir as olheiras sob os seus olhos. O vestido assentava na perfeição. Uma ironia final, já que Dante tinha insistido em escolhê-lo ele mesmo. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da advogada de Julian, Victoria Chen. Eficiente. Documentação pronta. Segurança em posição. Não está sozinha. Lena deu uma última olhadela ao espelho. A mulher que a fitava já não parecia uma vítima. Parecia alguém prestes a recuperar a sua vida. Lá embaixo, Dante tinha chegado pontualmente. O seu fato cinzento escuro estava imaculado, o cabelo escuro penteado para trás. Ele circulava entre a multidão como o político que em parte era, apertando mãos e aceitando felicitações. Isabela pairava perto do fundo, inteligente o suficiente para manter distância, mas arrogante o suficiente para estar presente. Marco, o capanga de Dante, estava à entrada. A sua presença, uma lembrança subtil da violência que sustentava o império de Dante. Nenhum deles reparou nos 6 homens de fato escuro espalhados pelo local. Antigos agentes federais que Julian tinha contratado especificamente para este momento. Nenhum deles reconheceu Victoria Chen sentada na terceira fila com uma pasta cheia de documentos legais. Nenhum deles sabia que estavam a ser testemunhas de uma emboscada. O quarteto de cordas começou a tocar. Os convidados levantaram-se dos seus lugares. Dante assumiu a sua posição no altar com confiança absoluta. Passara as últimas 3 horas a fazer chamadas, a enviar homens à casa dos pais de Helena, ao apartamento do irmão dela, a lembrá-la das consequências da rebeldia. Na sua mente, ela já estava quebrada. Já era sua. As portas abriram-se. Helena entrou em cena. E até Dante teve de admitir que ela estava deslumbrante. Um murmúrio de apreciação percorreu a multidão. Ela começou a caminhar pelo corredor. Cada passo era medido e deliberado. A meio do caminho, ela parou. A música continuou, mas Helena virou a cabeça, examinando a multidão até os seus olhos encontrarem Julian. Ele estava 3 filas atrás e, ao contrário de todos os outros convidados, usava um smoking idêntico ao de Dante. Por um momento, todo o local prendeu a respiração. Julian entrou no corredor. Os rumores começaram imediatamente, a confusão espalhando-se como fogo. A expressão de Dante mudou de confusão para raiva quando Julian caminhou em direção a Helena, com a mão estendida. Ela a aceitou sem hesitar. Que diabos é isso? A voz de Dante cortou os murmúrios, mas Helena e Julian já estavam avançando, caminhando juntos em direção ao altar. Dante saltou da plataforma, mas o caminho de Marco foi repentinamente bloqueado por 2 membros da equipa de segurança de Julian, com suas credenciais visíveis nos bolsos do peito. Senhor, sugiro que volte ao seu lugar, disse um deles calmamente. Essa é uma cerimônia legal. Helena,
O rugido de Dante ecoou pelo local. Não podes fazer isso. Vou destruir todos. Você, Sr. Valery. Victoria Chain levantou-se, sua voz soando com facilidade. Quaisquer ameaças que fizer na frente dessas testemunhas serão documentadas e enviadas às autoridades. Sugiro que se sente. No altar, o oficiante sorriu calorosamente para Helena e Julian. Queridos irmãos, ele começou, e Helena sentiu a mão de Julian apertar a sua gentilmente. Os votos foram breves, mas poderosos. Julian prometeu honrar a autonomia dela, construir uma parceria, ficar ao lado dela, não acima dela. Helena prometeu confiança, coragem e liberdade. Não eram as promessas que Dante exigira que ela memorizasse, mas palavras que eles haviam escrito juntos em momentos tranquilos nas últimas semanas. Pelo poder que me foi conferido, eu agora os declaro marido e mulher. Antes que Dante pudesse se mover, antes que seu choque pudesse se transformar em ação, estava feito. Julian beijou Helena suavemente, e ela se virou para encarar a multidão como uma mulher casada. Os seus olhos encontraram os de Dante do outro lado do salão. Eu não sou sua, disse ela com voz clara e firme. Nunca fui. A fúria no rosto de Dante prometia retaliação. Mas Helena não recuou. Ela já não estava sozinha. Ela já não tinha medo. E o mais importante, ela já não era dele. O som de vidro a estilhaçar ecoou pelo complexo de Dante quando um decantador de cristal explodiu contra a lareira de mármore. O uísque escorria pela pedra como sangue. Mas Dante já estava a alcançar o próximo objeto ao seu alcance. Um candeeiro, uma fotografia emoldurada, qualquer coisa que pudesse ser destruída. 3 anos. Ele rosnou, atirando uma cadeira pela sala. 3 anos que passei a moldar aquele ingrato. O resto se dissolveu em palavrões em italiano que fizeram até Marco se encolher. O seu conselheiro, Vincent Caruso, observava da porta com a cautelosa quietude de um homem que sobreviveu 40 anos no crime organizado, sabendo quando falar e quando ficar em silêncio. Ele esperou até que a raiva de Dante se esgotasse em respiração pesada antes de limpar a garganta. Dante, precisamos pensar estrategicamente aqui. Estrategicamente, Dante gritou para ele. Aquele fornecedor me ridicularizou na frente de todas as famílias importantes daqui até a Sicília. Quero-o morto esta noite. Julian Hawthorne não é um Zé Ninguém que se pode fazer desaparecer, disse Vincent com cuidado. Ele é um bilionário com ligações políticas. A sua empresa fornece catering para senadores, juízes, executivos de tecnologia. Se ele morrer em circunstâncias suspeitas, especialmente logo após se casar com a sua ex-noiva, teremos investigadores federais a rastejar pela nossa... Não me importo, Dante bateu com o punho na secretária. Ele levou o que é meu. Ela nunca foi sua, disse Vincent calmamente. Não realmente. E agora ela está legalmente protegida como sua esposa. Se a tocar, vai começar uma guerra que talvez não vençamos. Marco mexeu-se desconfortavelmente perto da porta. O chefe Vincent está certo. Hawthorne tem ex-agentes do FBI na sua folha de pagamento. Contei pelo menos 6 no casamento. Dante cerrou os dentes, os músculos a tremer enquanto processava essa informação. O seu orgulho clamava por vingança, mas o instinto de sobrevivência sussurrava cautela. Finalmente ele sorriu. E foi uma coisa terrível de se ver. Tudo bem, não vamos tocá-la. No entanto, ele virou-se para Marco. Mas os negócios de Hawthorne, isso é jogo limpo. Destrói tudo. Tudo mesmo. Inspetores sanitários, boicotes de fornecedores, o que for preciso. Quero que ele fique falido e implorando dentro de um mês. Então Helena verá o que acontece quando se alia contra mim. Talvez, apenas talvez, ela volte rastejando. Marco acenou com a cabeça. Vou fazer as chamadas. Naquela noite, chamas iluminaram o céu acima do local principal do Hawthorne Culinary Group, no centro de Manhattan. Pela manhã, mais 2 locais sofreram misteriosos incêndios na cozinha. Inspetores sanitários apareceram em 4 outros locais, citando violações que levariam semanas para serem resolvidas. Fornecedores que trabalhavam com Julian há anos de repente não conseguiam atender aos pedidos. Clientes importantes, o lançamento de um produto de uma gigante da tecnologia, a gala de aniversário de um senador, uma angariação de fundos para um museu, tudo cancelado em poucas horas, alegando vagas preocupações de segurança. A mensagem era clara. Contrarie Dante Valery e veja tudo o que construiu virar cinzas.
Helena sentou-se no escritório de Julian 2 dias depois, observando os relatórios financeiros a rolarem pela tela. Milhões em perdas, dezenas de milhões em contratos cancelados. A equipa de Julian estava a ser demitida em ondas. O império que ele levou 15 anos para construir estava a sangrar. Sinto muito, ela sussurrou com a voz embargada. A culpa é minha. Eu deveria ter simplesmente desaparecido. Eu deveria. Pare! Julian segurou as mãos dela com firmeza, mas gentileza. Isso é exatamente o que esperávamos. Dante é previsível, e homens previsíveis cometem erros. Uma batida na porta os interrompeu. Victoria entrou, seguida por uma mulher na casa dos 40 anos, vestindo um terno cinza escuro e um crachá do FBI. Helena Julian, esta é a agente especial Sarah Chen. Victoria disse que ela investigava a organização Valerie há 6 anos. A expressão de Sarah era totalmente profissional, mas seus olhos revelavam algo como esperança. Eu construí 4 processos contra Dante Valerii. Em todas as vezes, as testemunhas se retrataram ou desapareceram antes do julgamento. As provas sumiram. Os juízes receberam ameaças. Ela sentou-se à frente deles. Mas Victoria me disse que você tem algo que eu nunca tive antes. Alguém disposto a testemunhar e provas que eu posso realmente usar. Julian tirou um disco rígido da gaveta da mesa. 6 meses de documentação. Registros financeiros mostrando lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada. Gravações de ameaças. Fotografias de reuniões com criminosos conhecidos. Testemunho de Helena sobre anos de coação e controlo. Helena acrescentou baixinho, e os nomes de outras 3 mulheres que desapareceram depois de tentarem deixá-lo. Eu sei onde ele enterrou 2 delas. A mão de Sarah Chan tremeu ligeiramente quando ela pegou no disco rígido. Isto é suficiente para um caso rico. Várias acusações de extorsão, homicídio, lavagem de dinheiro. Ela olhou para Helena. Mas compreende o que isto significa. Ele virá atrás de si com mais força do que antes. Deixe-o, disse Helena com voz firme. Estou farta de fugir. Estou farta de ter medo. Está na hora de alguém o parar. Sarah sorriu com determinação. Então vamos derrubar um monstro. Se não suporta homens como Dante que pensam que podem destruir qualquer pessoa que os desafie, clique no botão Gosto. Inscreve-te se acreditas que as mulheres têm o direito de escapar de relacionamentos perigosos sem medo. E comenta, ela não é tua. Para mostrar que estás do lado de Helena. Valentões e covardes não se envolvem. Prova que não és nenhum dos dois. A mãe de Helena ligou às 3 da manhã. A sua voz tremia tanto que Helena mal conseguia entendê-la. Há algo na porta. O teu pai não me deixa olhar, mas o cheiro. Meu Deus, Helena, o que fizeste? 20 minutos depois, a olhar para as fotos da cena do crime que o agente Chen se apressou a documentar, Helena sentiu a bile subir pela garganta. O rato morto na porta dos seus pais estava inchado e a apodrecer, e preso nele estava um bilhete com a caligrafia característica de Dante. Diga à sua filha para voltar para casa. Vou colocá-lo sob custódia protetora, disse Sarah gentilmente. Mas Helena já estava a ligar para os pais. O pai atendeu com a voz mais firme do que ela esperava. Helena, antes de pedir desculpas, antes de se culpar, precisa ouvir uma coisa. Ele respirou fundo, trêmulo. Nós sabíamos sobre Dante, sobre o que ele estava a fazer com você. O mundo de Helena desabou. O quê? Os dispositivos de rastreamento, o isolamento, o facto de teres parado de ligar para os teus amigos. A mãe dela pegou no telefone e começou a chorar. Vimos o que estava a acontecer e ficamos apavorados. Apavorados que, se o confrontássemos, ele te machucaria ainda mais. Apavorados que, se te pressionássemos a ir embora, tu nos cortarias para nos proteger. Então, esperamos, rezamos e torcemos para que encontrasses forças para sair dali. Estamos muito orgulhosos de ti, querida, acrescentou o pai dela. Aconteça o que acontecer, luta. Não te atrevas a voltar para nos salvar. Helena ainda estava a processar isso quando o diretor financeiro de Julian ligou com notícias piores. As contas da empresa tinham sido congeladas. Um funcionário do banco alegou ter provas de lavagem de dinheiro. Documentos que eram obviamente falsos, mas convincentes o suficiente para desencadear uma investigação que poderia levar meses. A mídia sentiu o cheiro de sangue.
Em 48 horas, as manchetes gritavam nos tabloides e jornais de negócios. Finanças suspeitas de fornecedor bilionário sob investigação. Casamento imprudente de Hawthorne com o ex-chefe da máfia levanta questões. Dos sinos de casamento às investigações federais, a queda em desgraça de Julian Hawthorne. A equipa de relações públicas de Julian trabalhava horas extras, mas os danos aumentavam a cada dia. A sua empresa estava a perder US$ 3 milhões por semana. Os investidores estavam a retirar-se discretamente. O conselho de administração convocou uma reunião de emergência para discutir a sua destituição como CEO. Helena encontrou-o no seu escritório às 2 da manhã, rodeado de relatórios financeiros, com a sua aparência normalmente imaculada desgrenhada. Ela nunca o tinha visto tão derrotado antes, e isso partiu algo dentro dela. "Eu posso resolver isto", disse ela baixinho. "Eu vou embora. Diga à imprensa que foi um erro, que eu o manipulei. Dante interpretará isso como rendição. Ele recuará, deixará você reconstruir." Julian olhou para cima, com os olhos vermelhos mais ardentes. "De jeito nenhum, Julian. Você está a perder tudo por minha causa. Estou a perder dinheiro." Ele interrompeu, levantando-se. "Edifícios, contratos, coisas que podem ser reconstruídas. Sabes o que eu perderia se fosses embora? O meu respeito próprio. A memória da minha irmã. A mulher com quem me casei." "Isso não é sustentável", argumentou Helena com a voz embargada. "Os teus funcionários estão a perder os empregos. O trabalho da tua vida está a desmoronar-se. Não posso ver-te a destruir-te." "Por quê? Por ti." Julian aproximou-se dela e pegou-lhe nas mãos. "Helena, não me casei contigo para salvar o meu negócio. Casei-me contigo porque és a pessoa mais forte que já conheci. Porque quando podias ter fugido, escolheste lutar. Porque olhaste para um monstro e disseste: 'Chega.'" O seu aperto apertou-se. "Achas que me importo com o dinheiro? A minha irmã morreu porque não tinha ninguém para a apoiar. Tenho os recursos para lutar e estou a optar por usá-los. Juntos, vamos acabar com isto. Mas e se não conseguirmos?" O medo que Helena vinha reprimindo finalmente veio à tona. "E se ele vencer? E se eu te custar tudo e ele ainda assim? Então perderemos juntos", disse Julian simplesmente. "Mas não nos renderemos e com certeza não deixaremos que ele nos separe. É exatamente isso que ele quer." Helena se inclinou para ele, sentindo seu coração bater forte contra sua bochecha. "Estou com medo." "Ótimo, eu também." Ele beijou o cabelo dela. "Mas Sarah Chen ligou enquanto estavas ao telefone com os teus pais. O grande júri foi convocado. Eles estão a avançar com o caso Rico. O Dante está a ficar sem tempo, o que significa que ele está prestes a ficar desesperado. Isso deveria fazer-me sentir melhor." "Não", admitiu Julian, "mas significa que estamos a ganhar e homens desesperados cometem erros fatais." As rusgas do FBI ocorreram na madrugada de uma terça-feira. Ataques simultâneos às propriedades livres de Valerie em toda a cidade. Sarah Chen liderou a equipa que invadiu o armazém à beira-mar de Dante. Os seus agentes invadiram as portas com precisão militar. O que encontraram excedeu até as suas expectativas. Livros contábeis documentando anos de lavagem de dinheiro, discos rígidos cheios de comunicações incriminatórias e um contabilista em pânico chamado Tommy Rizzo, que começou a falar antes mesmo de terminarem de ler os seus direitos. "Tenho filhos", soluçou Tommy na sala de interrogatório 2 horas depois. "Dante disse que magoaria os meus filhos se eu não falsificasse os livros. Vou contar-vos tudo. Apenas protejam a minha família." Ele foi o primeiro dominó. No final da semana, mais 3 operacionais de baixo escalão tinham mudado de lado, cada um acrescentando mais uma peça ao caso federal. O segundo no comando de Marco, um advogado que ajudou a estruturar empresas de fachada, um supervisor médico que testemunhou 2 assassinatos. A parede de silêncio que Dante construiu ao longo de décadas de intimidação estava finalmente a ruir. Enquanto isso, a equipa jurídica de Julian contra-atacou com precisão cirúrgica. Eles rastrearam as alegações de lavagem de dinheiro até um funcionário bancário chamado Richard Patton, cuja conta offshore revelou repentinamente depósitos interessantes que coincidiam com o momento dos ataques de Dante. Confrontado com provas de corrupção e suborno, Patton demitiu-se discretamente e o congelamento da conta foi levantado em 72 horas.
Mas foi a mudança na narrativa da mídia que realmente sinalizou a virada do jogo. A jornalista investigativa Nina Reeves publicou uma reportagem devastadora no Herald, detalhando o império criminoso de Dante Valeri, com o tipo de detalhes que só poderiam vir de fontes federais e testemunhos internos. A equipa de relações públicas de Julian orquestrou o vazamento de informações com perfeição, fornecendo a Nina o suficiente para pintar um quadro completo. A extorsão, a violência, as mulheres que desapareceram. Helena emergiu não como uma noiva imprudente ou uma sedutora manipuladora, mas como uma denunciante que arriscou tudo para derrubar um monstro. A fotografia que acompanhava o artigo mostrava ela e Julian a sair do edifício federal após o seu testemunho no grande júri, com o braço dele protetoramente em volta dos ombros dela, o queixo dela levantado em desafio. A opinião pública transformou-se da noite para o dia. Os mesmos meios de comunicação social que haviam crucificado Julian agora elogiavam a sua coragem. Os investidores voltaram discretamente. Os clientes começaram a ligar novamente, pedindo desculpas e ansiosos para remarcar. No submundo, a base de poder de Dante se deteriorou ainda mais rápido. Vincent Caruso se encontrou com ele em seu escritório, com uma expressão cuidadosamente neutra. As outras famílias estão preocupadas. Essa pressão federal, a publicidade, é ruim para os negócios de todos. Está a dizer que eles estão a cortar laços? A voz de Dante estava perigosamente baixa. Estou a dizer-te que estão a proteger os seus interesses como devem. Vincent levantou-se. Precisas de considerar um acordo, Dante. Aceita o que os federais oferecem e afasta-te antes que isto piore. Sai. Depois de Vincent sair, Dante ficou sozinho no seu escritório, a assistir à cobertura noticiosa dos agentes do FBI a transportar caixas das suas propriedades. Tudo o que ele construíra estava a desmoronar-se. Os seus aliados estavam a abandoná-lo. O seu império estava a ruir. E no centro de tudo isso estava Elela Nena, a mulher que ele acreditava ter destruído, agora ao lado de um homem que ousara tomar o que Dante considerava seu. Quando Marco entrou 1 hora depois, encontrou Dante a olhar para uma fotografia de Helena do noivado deles. A moldura de vidro estava rachada, com fissuras em forma de teia de aranha a distorcer o rosto dela. Eles acham que venceram, disse Dante baixinho, sem levantar os olhos. Eles acham que, porque os federais estão a cercar-me, porque o meu pessoal está a mudar de lado, isso acabou, disse ele, colocando a foto com cuidado deliberado. Mas eu ainda tenho recursos que eles não conhecem, dinheiro que eles não podem rastrear, homens que são leais porque estão demasiado sujos para mudar de lado. O que quer que eu faça? Perguntou Marco. Dante finalmente olhou para ele e seus olhos revelavam algo além de raiva. Algo frio e definitivo. Se eu não posso ter Helena, ninguém pode. E Hawthorne precisa aprender o que acontece quando se tira o que é meu. Ele abriu a gaveta da secretária e pegou um telemóvel descartável. Ligações. Diga-lhe que estou a pagar o dobro do seu preço normal. Quero que seja feito em público. Quero que seja sujo. E quero que Julian Hawthorne veja a sua esposa morrer antes de o matarmos. Marco hesitou por apenas um momento. Estava com Dante há 12 anos. Tinha feito coisas terríveis em seu nome, mas ordenar o assassinato de uma mulher que não tinha feito nada além de fugir de um bilionário cuja morte traria todo o peso da lei federal sobre eles. Chefe, isso é suicídio. Eles vão nos prender para sempre. Então vamos sair garantindo que eles se lembrem de quem eu sou. Dante disse, faça a ligação, Marco. É uma ordem. Se você está farto de homens poderosos que não enfrentam consequências por seus crimes, inscreva-se imediatamente. Curta este vídeo se você acredita que a justiça deve se aplicar a todos, não apenas aos impotentes. Comente. Derrubem-nos se estão a torcer para que Dante finalmente pague pelo que fez. Apenas os da sua laia. Os manipuladores e abusadores não vão apoiar isto. Não fiquem em silêncio como eles querem que fiquem. A chamada telefônica interceptada chegou através do chefe de segurança Julian às 23 horas. O ex-agente do FBI Marcus Webb estava a monitorizar os conhecidos associados de Dante quando captou fragmentos de uma conversa que lhe gelou o sangue. Dupla tarifa pública e confusa. Ele não precisava de mais detalhes para saber o que isso significava. Precisam de se mudar. Marcus contou a Julian e Helena em menos de 1 hora. Agora, esta noite. Dante contratou um profissional,
E quando ele usa essas palavras, significa que já não se importa com as consequências. Ao amanhecer, eles estavam no abrigo do FBI, na zona rural da Virgínia, cercados por agentes federais e isolados de tudo o que lhes era familiar. A casa era confortável, mas estéril, com móveis genéricos, paredes neutras, nada pessoal, uma gaiola dourada, mesmo que fosse para protegê-los. Sarah Chen visitou-os no segundo dia, com uma expressão sombria. Estamos a tentar identificar o contratado, mas Kozlov é um fantasma. Este Spetsnaz opera internacionalmente. Se Dante o contratou, ele não está mais a negociar. Helena assistiu à reunião, sentindo-se entorpecida. Isso era real. Dante queria a morta o suficiente para contratar um assassino internacional. A realidade disso caiu sobre ela como água gelada. Arranjei alguém para vir vê-la, acrescentou Sarah gentilmente. A doutora Patricia Morrison. Ela é especialista em recuperação de traumas. Acho que pode ajudar. Helena queria recusar, mas Julian apertou-lhe a mão. Não faz mal, disse ele baixinho. A doutora Morrison chegou na manhã seguinte. Uma mulher na casa dos 60 anos, com olhos gentis e comportamento pragmático. Na primeira sessão, Helena mal falou. Na segunda, chorou. Na terceira, finalmente conseguiu falar. 3 anos de medo e controlo, desaparecendo lentamente e tornando-se alguém que Dante queria que ela fosse. Fico a pensar na pessoa que eu era antes dele, confessou Helena durante a quarta sessão. Eu estudava arquitetura, tinha amigos, eu tinha sonhos, e deixei-o levar tudo isso. Você sobreviveu. A doutora Morrison disse simplesmente, isso exigiu força, não fraqueza. E agora você está a lutar. Isso exige ainda mais. Mas o medo permaneceu, principalmente tarde da noite, quando Helena acordava de pesadelos com as mãos de Dante em volta do seu pescoço. Ela saía da cama tentando não acordar Julian e sentava-se na cozinha até o amanhecer. Uma noite, ele encontrou-a ali a olhar para o nada. Não fez perguntas, apenas preparou chá e sentou-se ao lado dela num silêncio confortável. E se eu nunca mais conseguir ser totalmente inteira? Helena finalmente sussurrou. E se eu estiver demasiado quebrada para que isto funcione, para que nós funcionemos? Julian ficou em silêncio por um longo momento. Os seus dedos traçavam padrões na mesa. A morte da minha irmã também quebrou algo em mim, disse ele finalmente. Eu pensava que, se ganhasse dinheiro suficiente, construísse sucesso suficiente, poderia proteger todos. Poderia salvar todos. A sua voz falhou um pouco. Mas não consegui salvá-la. Durante anos carreguei essa culpa. Construí um império pensando que, de alguma forma, isso compensaria o meu fracasso. Ele virou-se para Helena, pegou nas mãos dela e disse, conhecer-te, ajudar-te. No início pensei que fosse a minha chance de redenção. Salvar-te da maneira que não consegui salvar a Sophie. Mas não é mais isso. Não se trata de estar intacto, Helena. Ambos carregamos danos, ambos temos medo. Mas estamos aqui juntos, escolhendo curar-nos. É isso que importa. E se eu tiver pesadelos para sempre? Helena perguntou, com lágrimas escorrendo. E se eu recuar toda vez que alguém levantar a voz? E se o Dante estiver sempre na minha cabeça, mesmo depois de estar preso? Então lidamos com isso, disse Julian simplesmente. Juntos, achas que eu não tenho pesadelos? Que não acordo às vezes convencido de que falhei novamente. Não estamos à procura da perfeição, Helena. Estamos à procura da realidade. Ela encostou-se nele, sentindo os seus braços envolverem-na com uma gentileza que o Dante nunca demonstrou. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. A aliança estratégica que tinham construído transformou-se em algo mais profundo. Cozinhavam juntos na cozinha do abrigo, viam filmes antigos enrolados no sofá, falavam sobre futuros que mal ousavam imaginar, casas que poderiam comprar, viagens que poderiam fazer, a fundação que Helena queria construir para ajudar outras mulheres a fugir. Uma noite, Julian ensinou-lhe a fazer a receita de massa da sua avó, com as mãos cobertas de farinha e risos a encher a pequena cozinha. Quando Helena olhou para ele, com molho de tomate na bochecha e alegria nos olhos, percebeu que era assim que a liberdade realmente se sentia. Não a ausência de perigo, mas a presença de escolha, a capacidade de amar alguém que a via como igual e não como uma posse. Eu amo-te, disse ela de repente, surpreendendo os dois. O sorriso de Julian era radiante. Eu também te amo,
E vamos superar isto, prometo. Helena insistiu em testemunhar, apesar das reservas de Sarah Chen, apesar do medo mal disfarçado de Julian, apesar da ameaça muito real de que Dante pudesse tomar uma atitude desesperada. Preciso de enfrentá-lo, disse ela aos dois. Não através de advogados ou depoimentos. Preciso de olhá-lo nos olhos e dizer a verdade. O depoimento ao grande júri durou 3 horas. Helena sentou-se naquela sala estéril e contou todos os detalhes. O isolamento, o controlo, as ameaças, as mulheres que desapareceram. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Até os promotores pareciam abalados. Obrigado, senhora Hawthorne, disse o presidente do júri em voz baixa. A sua coragem é notável. Fora do tribunal, a luz do sol de outono atravessava as nuvens quando Helena saiu, ladeada por agentes do FBI. Julian esperava junto ao carro, com a sua equipa de segurança a manter um perímetro. Ela estava a 6 metros de distância quando a voz de Marcus Webb irrompeu pelo rádio. Contacto. Vários hostis a aproximarem-se pelo leste. Tudo aconteceu em segundos. Marco e 3 homens vestidos de escuro saíram de uma carrinha de manutenção, movendo-se com precisão militar. Marco agarrou Helena por trás, com o braço à volta do pescoço dela, arrastando-a para trás. Ela ouviu Julian gritar o nome dela. Os agentes do FBI sacaram as armas. As pessoas gritaram e dispersaram-se. Abaixem-se! Marcos rugiu, derrubando Julian atrás de uma barreira de betão. Quando os tiros começaram, Helena lutou instintivamente. O treino de autodefesa que Julian insistira em fazer surtiu efeito. Ela deu uma cotovelada nas costelas de Marco e pisou o peito do pé dele. O aperto dele afrouxou o suficiente para que ela se virasse para o lado, enquanto a bala de um agente do FBI o atingia no ombro. Marco cambaleou, mas não a soltou, tentando arrastá-la para a carrinha. Mais tiros foram disparados. Um dos seus homens caiu, depois outro. Os degraus do tribunal transformaram-se numa zona de guerra. Agentes federais e homens de Dante trocavam tiros enquanto civis fugiam aterrorizados. Helena Julian saiu do abrigo, apesar da tentativa de Marcos de o segurar, correndo em direção a ela com total desconsideração pela sua própria segurança. Marco viu-o aproximar-se e levantou a arma. O tempo pareceu abrandar quando Helena viu a arma a levantar-se, viu a trajetória de Julian, viu a inevitável colisão entre violência e amor. Ela gritou e jogou seu peso para trás, atrapalhando a mira de Marco no momento em que ele atirou. A bala passou longe. O fogo de retorno dos agentes do FBI não passou. Marco desabou, com sangue jorrando do peito, soltando Helena, que caiu com força contra os degraus de concreto. Julian chegou até ela segundos depois, suas mãos verificando freneticamente se ela estava ferida. Você está ferida? Helena olhou para mim. Estás ferida? Estou bem, ela ofegou. Até um choque se instalou. Estou bem. À volta deles, a cena estabilizou. 3 dos homens de Dante estavam no chão. 2 mortos, incluindo Marco, um ferido e sob custódia. Um agente do FBI estava a ser levado para uma ambulância com um ferimento na perna, mas vivo. E dezenas de testemunhas, advogados, jornalistas e funcionários do tribunal tinham capturado tudo nos seus telemóveis. Sarah Chen apareceu a ajudar Helena a levantar-se. Isso foi incrivelmente estúpido e incrivelmente corajoso, disse ela. E deu-nos tudo o que precisávamos. Naquela noite, equipas da SWAT do FBI cercaram o complexo de Dante. Helicópteros sobrevoavam o local, seus holofotes cortando a escuridão. Quando os agentes arrombaram a porta, encontraram Dante em seu escritório, freneticamente enfiando dinheiro em uma mochila. 2 milhões de dólares em notas de 100 cobriam sua mesa. Dante Valeri. Tá preso, anunciou Sarah, com a arma apontada para ele. Não se mexa. Por um momento, Dante pareceu que iria lutar. A sua mão se moveu em direção à gaveta da mesa onde guardava uma arma. Então ele viu os pontos vermelhos do laser pintando o seu peito de vários ângulos e lentamente levantou as mãos. A fachada que ele mantinha há décadas. O confiante Dawn, o intocável gênio do crime, finalmente cedeu. Sob custódia, enfrentando acusações de homicídio, tentativa de sequestro, violações do Raicho e o testemunho de 17 testemunhas cooperantes, a realidade se estabeleceu. 3 semanas depois, Helena estava sentada no tribunal enquanto Dante era julgado.
Ele parecia diminuído em seu macacão laranja, seu advogado argumentando desesperadamente por fiança quando seus olhos encontraram Helena na galeria, sentada ao lado de Julian com a cabeça erguida. Algo desesperado passou por seu rosto. "Tu deverias ser minha!" gritou ele, enquanto os guardas se moviam para contê-lo. "Tu deverias ser minha." Helena levantou-se, sua voz ecoando pelo tribunal com absoluta clareza. "Eu sempre fui minha, Dante. Eu só precisava lembrar disso." Enquanto os guardas o levavam embora, ainda gritando, Helena sentiu a mão de Julian apertar a sua. Ela não olhou para trás. Aquele capítulo de sua vida estava finalmente encerrado. O acordo judicial foi fechado numa manhã cinzenta de fevereiro. Dante Valeri cumpriria 25 anos numa prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional. Em troca, ele prestou um testemunho que ajudou a desmantelar outras 3 organizações criminosas. Os seus bens, o complexo, os negócios e as contas offshore foram apreendidos e liquidados. Os rendimentos foram distribuídos entre as suas vítimas e as suas famílias. Sarah Chen ligou pessoalmente para Helena com a notícia. "Acabou", disse ela simplesmente. "Ele vai morrer na prisão." Helena desligou e ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Ela esperava sentir-se triunfante, justificada. Em vez disso, sentiu-se apenas cansada. 3 anos de sua vida foram consumidos por Dante Valeri. Agora, ela precisava descobrir quem era sem a sombra dele. O negócio de Julian se recuperou mais rápido do que qualquer um poderia prever. A publicidade transformou-o de uma figura controversa em um herói popular. O bilionário que arriscou tudo para ajudar uma mulher a escapar do abuso. Os clientes voltaram trazendo amigos. Em 6 meses, o Hawthorne Culinary Group expandiu-se para 3 novas cidades com uma reputação de integridade que o dinheiro não podia comprar. Mas a verdadeira reconstrução aconteceu em momentos mais pequenos e tranquilos. Helena insistiu em escolher a casa por conta própria, passando semanas a visitar imóveis até encontrar um brownstone restaurado no Brooklyn, com tetos altos e um jardim. Julian acompanhou-a nas visitas, mas nunca deu opiniões, a menos que ela pedisse. A primeira vez que ela assinou os documentos sem ninguém a vigiar, chorou. Eles navegaram pela realidade complicada do casamento, o tipo de realidade que as revistas brilhantes nunca mostram. A primeira discussão séria deles foi sobre dinheiro. Julian queria pagar os empréstimos estudantis de Helena de antes de ela conhecer Dante. Ela recusou, precisando de lidar com as suas próprias obrigações financeiras. Eles discutiram durante 2 horas antes de chegarem a um acordo. Ele igualaria o que ela pagasse e o valor combinado iria para um fundo para a sua futura fundação. Houve desacordos sobre limites com os pais de Julian, que tinham boas intenções, mas ligavam com demasiada frequência para perguntar como carregar a máquina de lavar louça, sobre se deveriam aceitar um convite para jantar de um ex-colega de Dante que afirmava nunca ter sabido das atividades criminosas. Helena tinha ataques de pânico em restaurantes lotados quando a colônia de alguém a fazia lembrar de Dante. Ela estremecia quando Julian levantava a voz durante uma discussão sobre reformas na casa. Algumas noites, pesadelos ainda a acordavam, ofegante e desorientada. A doutora Morrison lembrou-lhe que a cura não era linear. Você terá dias bons e dias maus. Ela disse, isso não significa que você está a falhar. Significa que você é humana. Aos poucos, os dias bons superaram os maus. Helena começou a desenhar novamente, tirando o pó dos seus antigos sonhos de arquitetura. Ela fez um curso sobre design sustentável, fez amigos que não sabiam nada sobre Dante Valeri, chefes da máfia ou casamentos dramáticos no tribunal. Apenas pessoas que gostavam dela pelo que ela era. Numa manhã de sábado, ela e Julian sentaram-se na cozinha ensolarada a beber café. O jornal estava aberto entre eles, com mais um artigo sobre o seu caso inspirando mudanças legislativas nas leis de proteção contra a violência doméstica. Julian observava-a por cima da caneca. Aquela repórter, Nina Reeves, continua a pedir uma entrevista, um perfil completo sobre a sua experiência. Helena vinha evitando isso há meses. A ideia de publicidade ainda a deixava nervosa, mas algo tinha mudado recentemente. Na mercearia, na semana passada, uma mulher aproximou-se dela nervosamente. Só queria agradecer, sussurrou ela. Vi o seu testemunho no noticiário. Isso me deu coragem para ir embora. Eu pedi o divórcio ontem. Helena ficou na seção de hortifruti granjeiros, abraçando a estranha enquanto ela chorava, e sentiu algo se soltar em seu peito.
Sua história não era mais apenas dela. Pertencia a todas as mulheres que já se sentiram presas. Acha que vai dar essa entrevista algum dia? Perguntou Julian agora, com um tom cuidadosamente neutro. Contar sua história publicamente. Helena considerou, observando o vapor subir do seu café. Talvez, disse ela finalmente, se isso ajudar pelo menos uma mulher a perceber que pode sair, que há vida depois da fuga. Ela olhou para Julian, vendo não o seu salvador, mas o seu parceiro. O que achas? Acho que farás a escolha certa para ti, disse ele sorrindo. E eu apoiarei qualquer que seja a tua decisão. Naquela tarde, Helena ligou para Nina Reeves. Era hora de falar. 2 anos após o casamento que chocou o submundo, Helena estava em um palco em um salão de baile em Manhattan, olhando para 300 rostos reunidos para a gala inaugural da Marcelli Freedom Initiative. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela segurava o pódio, mas sua voz estava firme. Passei 3 anos da minha vida acreditando que não tinha escolha, ela começou. Um homem me convenceu de que partir significava a morte para mim, para minha família, para qualquer um que tentasse ajudar. E durante muito tempo, acreditei nele. A sala ficou em silêncio, pendurada em cada palavra. Helena evitava falar em público desde o julgamento. Mas esta noite era diferente. Esta noite era sobre as 47 mulheres cujas vidas mudaram porque ela escolheu lutar. A Marcelli Freedom Initiative existe porque eu sei como é estar presa. Sentir que a jaula é inescapável. Os seus olhos encontraram Julian na terceira fila. A sua expressão irradiava um orgulho silencioso. Mas também sei como é encontrar aliados inesperados. Descobrir que és mais forte do que alguma vez imaginaste e aprender que a liberdade é possível, mesmo quando parece impossível. A fundação proporcionou tudo o que a Helena desejava ter tido. Assistência jurídica de advogados especializados em ordens de proteção e disputas de custódia. Alojamento seguro onde as mulheres podiam desaparecer enquanto construíam novas vidas. Bolsas de formação empresarial para que pudessem alcançar independência financeira. Terapia abrangente para curar feridas mais profundas do que hematomas. No primeiro ano, ajudaram 47 mulheres a escapar de relacionamentos perigosos. 47 mulheres que agora viviam em apartamentos da sua escolha. Trabalhavam em empregos que tinham escolhido, namoravam pessoas que tinham escolhido ou optaram por não namorar. 47 mulheres que recuperaram as suas vidas. Esta fundação não se trata de resgate, continuou Helena. Trata-se de fornecer recursos para que as mulheres possam se salvar, porque isso é o que é a verdadeira liberdade. Ter as ferramentas para escolher o seu próprio caminho. Os aplausos foram estrondosos. Julian observou a sua esposa comandar aquela sala com a mesma força tranquila que ela havia demonstrado ao caminhar pelo corredor em direção a ele, em vez de Dante. Ela estava magnífica, não apesar do seu trauma, mas por tê-lo transformado em propósito. Após a gala, Helena encontrou-se com a primeira bolseira, uma mulher de 26 anos chamada Sarah, que estava a sair de um casamento abusivo. A sua mão tremia enquanto segurava a pasta com o vale habitação, a alocação do fundo legal e as referências para a terapia. Eu vi a sua entrevista com Nina Reeves, sussurrou Sarah. A parte em que disse que já não se reconhecia, que ele tinha apagado quem você era. Era exatamente assim que eu me sentia. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você me fez acreditar que eu poderia sobreviver a isso. Helena segurou as duas mãos de Sarah e as suas, lembrando-se da mulher aterrorizada que ela era há apenas 2 anos. Você não vai apenas sobreviver, disse ela com firmeza. Você vai construir algo lindo. Eu prometo. Naquela noite, Helena e Julian prepararam um jantar juntos em sua casa no Brooklyn. Algo simples. Macarrão com legumes da horta deles. Pão da padaria ao fundo da rua. Julian picava alho enquanto Helena mexia o molho. Os seus movimentos sincronizados por meses de rotinas partilhadas. Sem guarda-costas, sem medo, sem ninguém a controlar o que ela vestia, comia ou dizia. Apenas a confortável domesticidade de duas pessoas que se escolheram repetidamente. Enquanto trabalhavam, Helena viu o seu reflexo na janela escura. Durante anos, ela olhou para os espelhos e viu o que Dante queria que ela visse. Bonita, obediente, sua. Então, durante a fuga, ela viu uma sobrevivente, alguém definida pelo que havia suportado.
Mas naquela noite, mexendo o molho para macarrão na sua própria cozinha, enquanto o homem que amava cantava desafinado ao som do rádio, ela viu algo diferente. Não uma vítima, nem mesmo uma sobrevivente. Apenas Elelanena, uma mulher que escolheu a si mesma, e ao fazer isso encontrou tudo o que nunca soube que precisava. "Por que estás a sorrir?" perguntou Julian, reparando na sua expressão. Helena afastou-se da janela, do reflexo de quem ela tinha sido, e olhou para o seu marido, para a sua casa, para a vida que tinham construído a partir das cinzas da sua fuga. "Por tudo", disse ela simplesmente. "Estou a sorrir por tudo." E ela estava livre. Se acreditas que os sobreviventes merecem apoio e não julgamento, subscreve este canal agora mesmo. Clique no botão "Gosto" se acha que fundações como a de Helena deveriam existir em todo lado. E comente. Ninguém merece ficar preso para enfrentar todos os dantes que pensam que são donos de outra pessoa. Os abusadores, os controladores, os parceiros tóxicos que estão a assistir. Eles não vão se envolver, mas você é melhor do que eles. Mostre isso.